E aí, guerreiros e guerreiras, estamos aqui novamente com o Figma. Partindo de onde a gente tinha parado no vídeo anterior, eu estava aqui criando os estilos, certo? Então vejam aqui como é que está a minha biblioteca de estilos salvos. Eu tenho aqui todas as cores que eu pretendo usar. A tipografia está aqui com os estilos salvos também. Então isso significa que agora qualquer texto, por exemplo, que eu queira criar, que eu venha aqui, sei lá, coloque um texto, escreva qualquer coisa, fica fácil então ir mudando esse texto de acordo com os estilos salvos. Se eu venho aqui, clico nesse quadradinho, eles estão todos aqui. Vou colocar esse aqui, mudar, colocar esse, aqueles lá com aquela outra fonte. A cor também, mesma coisa. Qualquer forma que eu crio aqui, eu consigo resgatar facilmente os estilos clicando aqui, escolhendo entre as cores salvas aquelas que eu quero usar. Bem fácil. E é claro que se eu alterar a cor aqui no estilo, ela vai automaticamente mudar em todas as instâncias aplicadas. Pois muito que bem. Agora então, para continuar nessa nossa próxima parte, a gente vai seguindo o fluxo de trabalho do design atômico. Eu retorno aqui para o wireframe e muitas pessoas agora já iriam começar, né? Não, vamos já aplicar aqui a tipografia, mudar a fonte, começar a aplicar a cor. A gente ainda não vai entrar nessa parte. Por quê? Porque segundo o design atômico, é mais interessante que a gente primeiro termine a organização dos nossos elementos fazendo um inventário dessa interface, do que a gente comece de fato a aplicar os estilos aqui no wireframe. O que isso quer dizer? As imagens que o Brad Frost usa para falar do design atômico são bem ilustrativas. Então ele mostra, por exemplo, se você tem todas as peças de alguma coisa que você quer montar com Lego, beleza, um caminho é você ir montando peça por peça até chegar onde você quer. Pelo design atômico, a gente vai fazer um passo intermediário, que é organizar essas peças, criar esse inventário aqui. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para as coisas dessa forma modularizada, organizada, a gente percebe que a nossa montagem final não precisa ser necessariamente aquela primeira construção. Ela pode ser, olha só, outras coisas aqui, porque esse é o paradigma da internet hoje, né? As pessoas vão abrir o aplicativo em dispositivos diferentes, ou a gente vai reaproveitar esses assets visuais para criar outras peças também, e todo esse reaproveitamento vai partir, portanto, dessa etapa de organização aqui do meio. Beleza? Então, como que a gente monta esse inventário da interface? Segundo o Brad Frost, pelo wireframe a gente já começa a fazer isso, porque para montar esse wireframe a gente dispôs de muitas ferramentas, de muitas convenções, né? A gente começou a já imaginar ali como é que a pessoa vai navegar pelo aplicativo, que tipo de elementos que ela encontra em cada página, se vai ter botão, se vai ter imagem. Então essas convenções a gente já pode ir classificando elas de acordo com o que a gente foi usando. Então ao olhar para esse meu wireframe aqui, né, esse exemplo, no caso eu só tenho uma tela aqui, um wireframe, vocês com certeza têm muito mais que vocês fizeram. A gente pode ir catalogando os elementos que a gente foi usando de acordo com o uso deles. Então aqui já tem um checklist que a gente pode fazer. Por exemplo, quais são os elementos globais que estão no meu wireframe? Todas as cores que eu estou usando vão aparecer em todas as telas, certo? A tipografia, essa barra aqui de navegação, aqui em cima ela vai ficar permanente, então ela vai ser um elemento global de tela a tela também. O que eu estou usando como navegação? Eu tenho um menu esquerdo, certo? Está aqui o meu menu de navegação. Quais são os tipos de imagem que eu estou usando nesse meu layout? Então eu classifiquei aqui 4 tipos de imagem que o meu produto vai usar. Eu tenho as imagens da galeria principal, aquelas imagens ali que estão nos favoritos, as imagens do menu de exploração e os avatares dos usuários. Quais são os formulários que eu tenho? Por enquanto eu só tenho essa barra de busca aqui, que seria um input por formulário, certo? Os botões, quais botões eu tenho na minha interface até agora? Eu tenho a nova mensagem, alertas e o botão de configurações.
quais cards eu tenho na minha interface? Eu tenho 4 tipos de cards aqui. Eu tenho a imagem da galeria principal, que é um card de imagem, né, com o nome do usuário, com legenda. Eu tenho um preview da mensagem, que está ali do ladinho. No caso são esses cardzinhos aqui. Eu tenho os favoritos e explorar também. Em termos de mensagens, quando a gente fala mensagem em interface, a gente está falando daquilo que a interface mostra para o usuário como mensagem, né? Quais são os alertas que vão pipocar ali, se vai ter um pop-up de chat que vai aparecer, ou seja, algum aviso, quando ele vai fazer o logout, né? Geralmente aparece aquela mensagem, você tem certeza? Então isso tudo é um elemento de mensagem da interface, né? Os elementos interativos, eu vou ter carrosséis, eu vou ter elementos aqui de rolagem, eu vou ter alguma coisa que eu clico e consigo mover com o dedo, com o mouse. Tudo isso eu já posso ir listando. No caso aqui eu quero fazer uma rolagem para minha galeria principal, né? Então dessa tela aqui, tudo isso aqui é estático, o que vai rolar mesmo é essas fotos aqui, vou fazer elas indo para baixo como se fosse uma galeria infinita. Mídia, eu tenho algum elemento de vídeo, por exemplo, ou algum player de som na minha interface? Se eu tivesse, eu teria listado aqui. Vai aparecer algum anúncio na minha interface? Por causa desse produto aqui de demonstração, eu não pensei em nenhuma forma de anúncio aqui aparecendo, né? Mas, se vocês já estiverem pensando em monetização, então onde é que serão os espaços de anúncio? Tem outras coisas que a gente pode ir listando aqui, listas, por exemplo. Uma lista é um elemento de interface. Eu não coloquei aqui, mas talvez vocês possam incluir no checklist também. Então, tudo que está listado aqui, o que eu já defini aqui como elemento de partícula, né, são esses elementos globais aqui das cores e da tipografia. Então deixa eu mudar a cor disso aqui para me organizar, né? Então esses verdinhos já estão prontos. Então agora eu posso escolher no meu wireframe um desses elementos aqui para começar a construir o segundo nível de elemento atômico do meu design, que são a junção de várias partículas, que são as moléculas, certo? Então vamos lá, vou escolher aqui um elemento desses. Se vocês estão trabalhando em grupo, essa é a hora que vocês podem delegar tarefas, porque a gente vai começar a gerar alternativas, né? Então vamos lá, vou começar trabalhando com os cards, essa prévia de mensagem aqui. Até aqui no meu código interno de organização vou marcar como amarelo, porque é o que eu estou fazendo no momento. Deixar uma cor aqui que dê para diferenciar. Então vamos mexer nesses cards aqui. Então eu vou pegar o card, no caso aqui vou extrair ele do meu wireframe, jogar ele para cá. E vou começar a trabalhar então em gerar algumas alternativas. Eu posso até já criar um frame novo aqui para sinalizar que eu estou trabalhando com as moléculas. Deixar ele aqui assim. Vocês podem deixar para depois criar esse frame, se vocês quiserem se organizar. UI moléculas. Então vamos criar esse card aqui. Não sei se vocês lembram daquela dos similares que a gente estava analisando. Eu queria trabalhar no modo trazendo alguma coisa do Material Design, né? Então eu vou deixar esse card aqui, vamos colocar uma cor nele. Pode ser a cor, esse branquinho aqui, o neve, né, que eu defini. Esse card tem que ter o nome do usuário aqui em cima. Vamos já deixar uma bordinha arredondada aqui, talvez 15 pixels, fica com um arredondamento bem saliente, né? Já vou colocar até aqui um efeito. Vamos ver, um efeito de sombra. Isso aí, efeitinho de sombra. Vamos mexer aqui nos parâmetros. Quero que ela seja uma sombra bem centralizada, então vou colocar 2 e 2 aqui, ó. Tentar fazer ela ficar igual todos os lados. Vamos ver se eu consigo um blur de 10 pixels. Ela ainda está um pouco deslocada, né? Vou deixar 0, 0 então. Agora ficou do jeito que eu queria, olha só. Uma sombrinha interessante aqui. Aqui eu já tenho uma imagem de avatar, né? Então essas imagens eu já selecionei algumas aqui na pasta. Eu criei uma pasta então com as imagens que eu vou usar para fazer essa interface. Aqui na pasta dos avatares
Eu tenho algumas fotos que eu arranjei daquele site que gera rostos por inteligência artificial. Isso é muito útil, né? Então aqui tem algumas pessoas que não existem, que eu posso usar no meu layout. Então vamos já trazer uma dessas pessoas para cá, colocar aqui no lugar desse avatar. Cor, no caso aqui, ó, eu escolho, em vez de cor sólida, eu quero uma imagem. Então a imagem que eu vou escolher está lá na pasta dos avatares. Vou colocar aqui a imagem dessa foto dessa moça. Aqui para o nome do usuário, vamos ver. Vou colocar um texto um estilo de texto que eu tinha definido antes. Pode ser alguma coisa. Será que eu já coloco uma coisa assim, né? Outro maiorzinho, muito grande. Aqui tá legal. Vou colocar o nome para esse holder também. Cristina Silva. Tá aí. Alinhar esse texto aqui com essa foto. Talvez o avatar possa ser um pouquinho maior, né? Estou lidando aqui com uma imagem que ficou um tanto pequena. Sendo que antes eu estava trabalhando com uma barra aqui em cima, então talvez agora eu possa criar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Segurando o Alt apertado, eu mudo só um canto aqui. Mexendo aqui no programa. Tirar essa Drop Shadow. Vou colocar uma cor aqui. Cor da identidade, né? Pode ser um azul, talvez. Um cinza. Um rosa. Curti. Esse texto pode ser uma cor também salva aqui, né? E aqui temos o texto. Vou deixar ele no estilo do corpo de texto aqui, ó. Uma coisa assim está interessante. Eu acho que para esse card aqui ainda faltou talvez alguma coisa, mas é uma primeira alternativa. Eu posso tentar gerar outra. Vamos duplicar isso aqui. Talvez no Figma vocês achem melhor colocar criar uma página só para geração de alternativas também, vocês podem. Para esse aqui eu quero que o texto tenha a cor e não que ele fique com uma barra embaixo. Então esse texto ele pode ficar desse tamanho? Pode, mas a foto pode ser um pouquinho maior. Vamos ver se essa alternativa fica melhor. E aí aqui eu posso criar um divisor, uma linha. Ah, legal. Talvez uma linha fique melhor. Alguma coisa assim. A cor dessa linha pode ser um daqueles cinzas. Esse está muito escuro. Esse aqui. Alguma coisa assim. Não sei se eu curti. Eu acho que na verdade eu posso criar aqui, ó. Tirar essa sombra dessa duplicata que eu fiz. E em vez de colorir a parte de cima, eu posso colorir a parte de baixo. Opa. Então, aqui ele pode ter um cinzinha diferente. E esse meu texto pode vir agora na cor. Tá dando muito contraste. Opa, agora tá legal. Posso até colocar uma sombra interna aqui, será? Vou colocar um efeito aqui. Inner Shadow. Um pouquinho mais clarinha. Vou deixar aqui um 2. Legal, tá interessante. Talvez falte alguma coisa aqui para indicar que isso aqui é uma mensagem que a pessoa está recebendo, né? Esse texto pode ficar um pouco menor, talvez. Assim, grandão, será?
tudo bem. Tenho aqui duas opções de cards de mensagens. Vamos supor que eu escolha um deles, né? Vou pegar esse primeiro aqui que ficou mais simpático. Então agora, eu tenho que pensar nisso aqui, talvez em termos de interface, esse card ele tenha estados, né? Então aqui eu tenho um estado dele de lido, talvez, mas uma mensagem não lida seria como? Poderia ser igual, mas com uma fonte diferente, talvez com uma fonte em bold. A mesmíssima, né? Eu não tinha previsto isso, mas eu posso ter aqui, ó, vou quebrar esse estilo para usar ele como já estava, mas no modo bold. Será que deu diferença? Não sei. Tentar voltar como ele estava. Pensar como é que poderia ser esse card aqui de mensagem não lida. Posso fazer aqui uma... vamos pensar. Em vez de eu mudar o card, eu posso só criar uma bolinha aqui, né, do lado, sinalizando que essa mensagem ainda não foi lida. Então, ó, mais uma cor que eu não tinha pensado que eu ia usar. Preciso de um verde aqui. Ó, tô vendo problema no rosa que eu escolhi também. Ou talvez em vez do verde eu use aquele azul. Aí é legal. Uma coisa assim que indique que tem mensagem não lida. Talvez aqui no canto. Fazer uma barra embaixo. Vai duplicando e vai gerando alternativa, né? Às vezes a bolinha. Vou pegar essa barra aqui, virar ela, colocar aqui embaixo. Parecendo um rótulo de remédio, né? Talvez um cinza mesmo funcione. Interessante esse texto aqui, tem que estar um pouco mais centralizado agora. Não sei se eu gostei dessa alternativa. Acho que essa aqui está melhor. Tudo bem. Agora vem a coisa legal do Figma, que é... A gente já tem então uma primeira molécula aqui, digamos assim, né? Junção de vários elementos. Eu posso definir então esse card aqui como um elemento mestre. Ou seja, a partir do momento que eu venho aqui e crio um componente, vejam que a sinalização do meu card mudou aqui, ó, ele virou um componente. Eu posso renomear como card mestre, mensagem. E agora, qualquer elemento que eu criar duplicado desse card, deixa eu apagar esses aqui, ele vai ser um filho desse elemento, ou seja, qualquer alteração que eu faça aqui, ó, de tamanho, ele vai mudando o outro. Eu posso criar quantos eu quiser. Se esse aqui for uma cópia desse, todos estarão sujeitos à mesma transformação naquele card ali. Então, como eu criei aquele mestre ali, eu vou pegar essas duplicatas e vou colocar aqui no meu wireframe. Na verdade, eu vou criar uma cópia do wireframe, né? Vamos manter um backup ali do wireframe original. E esse aqui agora, a cópia dele vai ser mockup do dashboard. Agora sim, pego esses dois cards aqui, trago para cá, coloco aqui no lugar e aí eu ajusto, né, conforme eu tinha feito aqui antes. Vou mexer aqui.
deixar o tamanho aqui certo. Esse aqui. Isso aí. Deletar aqueles dois ali de trás, né? Tudo isso que eu estou fazendo agora, depois eu posso gerar uma outra alternativa, colocar no lugar, fazer ali. Então olha só, eu tenho aqui o primeiro elemento da minha interface. Vamos já aproveitar e criar esse botão aqui. Vamos marcar então que eu tenho esse aqui, tá pronto. Estou fazendo aqui só para acelerar o vídeo, pessoal. Vocês têm que gerar mais alternativas, beleza? Aqui, cadê o botão? Nova mensagem, é esse aqui que eu quero. Vou marcar aqui, estou fazendo. Então, deixar esse primeiro aqui, vamos pegar esse botão aqui, né, que eu quero fazer. Trazer para cá. E agora vamos gerar alternativas para ele. Como eu fiz um card aqui, eu posso aproveitar coisas, né? Esse elemento. Então deixa eu copiar esse retângulo, colar, tirar ele, né, para não mexer aqui na forma mestre. Então esse retângulo aqui é igualzinho àquele. Eu vou deixá-lo do tamanho desse botão, mais ou menos. O tamanho do wireframe e do design final aqui podem mudar. E aqui, em vez do sinal de mais, eu quero colocar aqui, ó, bring to front. Vou colocar que esse botão é para nova mensagem. Centralizar o texto. Ele está com um estilo ali aplicado. Não sei se rosa é a melhor cor. Vou deixar rosa. Se precisar, depois eu mudo. Está aí. Botãozinho de nova mensagem. O botão tem estados, né? Então esse aqui, por exemplo, é o estado idle. Eu posso até criar uma legenda aqui para me orientar. Idle ou talvez padrão, para ficar mais fácil. Padrão tá ali. Então talvez eu tenha agora o estado clicado, né? Ou active. Quando eu clico. Então quando eu clico eu posso fazer o seguinte, eu posso inverter. Colocar aqui a cor do texto e aqui, olha lá. Então são dois estados do botão. Talvez eu tenha mais um, eu posso fazer um estado aqui de constraint, certo? Ou seja, por algum motivo eu não posso clicar nesse botão, né? Então eu posso mudar a cor do texto aqui para um cinza. Deixar assim, né? Talvez dê para entender que esse botão não está clicável. Então, isso aqui que eu estou fazendo, né? Esses elementos que eu estou criando, a gente chama de UI Guide. Dá até para colocar um título aqui em cima, ó, grandão. Esse conjunto, né? Esse monte de coisa aqui que a gente vai criando, ele fica como um guia de aplicação da interface. Por quê? Porque eu não sei ainda quantas telas ela vai ter, talvez eu tenha que fazer mais coisas depois, mas eu posso sempre retornar para o meu guia e continuar aqui criando as moléculas da minha interface. Então esses estados aqui do botão, por exemplo, eu vou ter que criar para os meus ícones, né? Eu preciso deixar eles da mesma forma, talvez um modo noturno, por exemplo, né? Aqui eles estão todos em preto, mas tem que encontrar a cor para deixar eles no modo noturno. Vamos já pegar esse botão aqui, criar um componente dele, lá o botão mestre, botão mestre padrão, né? Então eu vou arrastar esse botão aqui, criar uma cópia para ele, lá para minha interface, deixa aqui embaixo dos cards, olha lá, interessante, não é mesmo? Deixar o mesmo espaço aqui, ó. O botão poderia ser maior, deixar da mesma largura. Aí. Então, assim aos pouquinhos eu vou criando a minha interface aqui em cima desse wireframe.
Posso decidir que essas colunas aqui que eu estou usando só para me orientar podem sumir, né, deixar a coisa um pouco mais modular. Enfim, aí vocês vão gerando alternativas e vão aos pouquinhos construindo os elementos moleculares, vão construindo os elementos moleculares desse layout para que as moléculas formem os organismos, né, que é a próxima etapa do design aqui atômico. Os organismos seriam, no caso, cada tela do aplicativo que vocês estão fazendo. Então no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente vai amarrando cada coisa, mas o fluxo é basicamente